Olá, pessoal. Dando continuidade, então, aos assuntos que estamos estudando, nós vamos trabalhar hoje a função afim. O que é uma função afim? Quais são os seus elementos? Qual é o gráfico da função afim? E quais são as análises que podemos fazer nesse tipo de função? Para isso, vamos então analisar a definição de uma função afim. É chamado de função afim toda função que puder ser escrita nesse formato dado ali, onde eu tenho dois números reais, ok? A e B reais, tais que existe essa função f de x igual a ax mais b para todo x pertencente aos reais. Ou seja, outro nome que a função afim recebe é uma função do primeiro grau. Na verdade, não precisa ser exatamente uma função do primeiro grau. A grande maioria delas é função do primeiro grau. Quando que a função é do primeiro grau? Quando esse a for diferente de zero. E a gente vai ver depois que quando a for igual a zero, aí é uma outra funçãozinha um pouquinho diferente. Mas todas elas serão funções do tipo afim. E são essas funções que nós vamos estudar. Funções que podem ser escritas nesse formato ax mais b. Ok? Bom, aqui eu estou trabalhando uma função cujo domínio e contradomínio são os reais. Nem sempre eu preciso trabalhar com domínio e contradomínios reais, tá? Eu posso fazer alguma alteração em domínio e contradomínio e isso não deixaria de ser uma função afim. Vejamos alguns exemplos de funções afim. Então eu tenho aqui, ó, f de x igual a meio x menos 6. Esse meio x também poderia ser escrito como, né, vou escrever aqui no cantinho que tem mais espaço, x sobre 2, ok? Daria na mesma. Com a, então, valendo meio e b valendo menos 6. Então, se eu tenho um valor para o a e um valor para o b, eu tenho, então, a minha função afim, né? Ax mais b. Um segundo exemplo, olha lá. Raiz de 5 mais 3x. Note que o a é o 3, ou seja, o a é o coeficiente do x, é o número que multiplica o x. E o b é o termo independente, no caso, raiz de 5. Raiz de 5 é um número irracional, não tem problema. Sendo real, tá valendo. Não pode aparecer aqui uma raiz quadrada de menos 4, por exemplo, porque aí não é um número real. Mas sendo um número real, não tem nenhum problema. Aí algumas funções afins são um pouco especiais, assim, elas têm uma classificação um pouquinho diferenciada. Por exemplo, essa daqui, ó, h de x igual a menos 13x. Quando eu olho para a expressão menos 13x, eu não vejo o termo independente. Por quê? Porque o b vale zero. Então eu só tenho ali o valor do a, menos 13. Nessa outra aqui é a mesma coisa, ó, i de x igual a 5x sobre 4. Então o a é 5 quartos, mas o b é zero. Essas duas funções, onde não tem termo independente, o b é zero, elas recebem um nome especial. Elas são chamadas de função linear. Uma função é chamada de linear quando ela é uma função afim, definida por f de x igual a ax, ou seja, quando b igual a zero, né? A condição para ser linear é uma função afim com b igual a zero. E o a pertencente aos reais não nulos. Cuidado, olha esse asterisco aqui. Ou seja, não basta o b ser zero, o a não pode ser zero. Quando eu digo que o a pertence aos reais não nulos, eu estou dizendo que esse a aqui é diferente de zero. Ok? Então essa é uma função linear. Quando a gente analisar comportamento gráfico, a gente vai ver que a função linear tem um comportamento gráfico bem especial. Ainda tem, por exemplo, aqui a função j de x. A função j de x é uma função afim. J de x igual a menos raiz de 6. Cadê o a? Cadê o coeficiente do x? O x não aparece. Para o x não aparecer é porque o a tem que estar valendo zero. E o b menos raiz de 6 é o termo independente. Uma função, então, ela pode ser escrita só com termo independente? Pode. H de x igual a menos 3 quartos. O a novamente é zero e o b é menos 3 quartos. Quando acontece isso do a valer zero, aí a gente está falando de uma função constante. Uma função é constante se ela pode ser escrita nesse formato
f de x igual a b. F de x igual a b significa que, independente do valor do x, a imagem da função vai ser sempre b. E aí eu posso ter um valor do b qualquer, inclusive b valendo zero, tá? F de x igual a zero é uma função constante. A gente também vai ver o comportamento gráfico dessa função, como ele é especial, tá bom? Bom, primeira coisa que a gente pode trabalhar numa função, qualquer que seja ela, é a questão do valor numérico, que é muito fácil, né? Então, se você conhece uma função afim f de x igual a x mais b, a imagem dessa função para determinado valor de domínio alfa pertencente aos reais é dada por f de alfa, ou seja, troco o x na função por alfa. Nada demais, né? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Opa, acho que pulou aqui alguma coisa. Bom, vou adiantar aqui. Aí, agora sim. Pulou sem querer, ó. Dada a função afim g de x igual a 1/3 de x menos 1, calcular o g de meio. Então, eu substituo o x por meio, vê que entrou o meio aqui e entrou o meio aqui, né? Vou até mudar a cor da caneta para que a gente consiga... Opa, aqui. Para diferenciar do vermelho ali, que são as resoluções, tá? Então, aqui a gente viu que é o meio que entrou no lugar do x. Aqui também é o meio que entrou no lugar do x, que é o alfa aqui, né? Do valor numérico. E aí é só fazer a conta, né, gente? 1/3 vezes 1/2, isso aqui vale 1/6. 1/6 menos 1 inteiro dá menos 5/6. Beleza? Olha essa letra B. Dada uma função afim f de x igual a x mais b, ou seja, uma função genérica, eu não conheço os coeficientes, mas eu conheço duas imagens. Eu sei que a imagem do menos 1 é 7 e que a imagem do 4 é 2. E aí a pergunta é, determine a lei de formação dessa função. Tá, ok? Então vamos lá. Se eu sei que a imagem do menos 1 é 7, eu vou substituir o menos 1 no lugar do x. E a imagem do 4 eu também sei que é 2, né? Eu vou substituir o 4 no lugar do x, separadamente. Menos 1 no lugar do x, a vezes menos 1 vai dar menos a mais b. 4 no lugar do x, a vezes 4 vai dar 4a mais b. Como eu sei que a primeira expressão é igual a 7 e a segunda expressão é igual a 2, eu monto duas equações. Essas duas equações que eu montei aqui estão com incógnitas a e b, que são os coeficientes. Sabendo os coeficientes, eu consigo montar e escrever a função f, ok? O que eu vou fazer então? Se é um sisteminha com duas incógnitas e duas equações, eu posso aplicar, por exemplo, o método da adição ou subtração. Se eu somar a equação de cima com a de baixo, vai anular alguma variável? Não. E se eu subtrair menos a menos 4a, vai dar menos 5a. B menos b vai dar zero. Opa! Eu anulo a variável b. Então, normalmente, nesses casos de função afim, a gente vai usar esse método. A gente vai subtrair a primeira menos a segunda. E vamos ver o que vai sobrar aqui. Então, a gente já viu que menos a menos 4a vai dar menos 5a. B menos b vai dar zero e 7 menos 2 vai dar 5. Então, eu tenho uma equação equivalente ao sistema, menos 5a igual a 5. Lógico que eu posso dividir por menos 5. 5 dividido por menos 5, eu já tenho ali o valor do a igual a menos 1. Certo? E agora? Agora eu vou substituir numa das equações. Vou pegar essa primeira aqui, ó, que é a mais simplesinha. Se o a é menos 1, eu tenho que menos 1 mais b igual a 7. Beleza? Menos com menos vai dar mais 1. 1 mais alguma coisa está dando 7, porque essa alguma coisa vale 6. Se eu sei o a e sei o b, eu sei a função. Então, f de x igual a menos x mais 6. Beleza? Mais um exemplo aqui para trabalhar ainda a ideia de valor numérico. Dada a função afim f de x igual a 10x mais 35, então eu conheço bem a função. Agora eu quero saber quem é o x, ou seja, qual é o valor do domínio, tal que a imagem dele é igual a 5. Ora, se eu quero que a imagem seja igual a 5, eu preciso que essa expressão 10x mais 35 seja igual a 5. Então, eu vou colocar
f de x igual a 5, ou 10x mais 35 igual a 5. Vou tirar o 35, o contrário da soma é a subtração. Então, 5 menos 35 vai dar menos 30. E vou dividir por 10. Menos 30 dividido por 10, menos 3. Ou seja, f de menos 3 é que é igual a 5. Beleza? Bom, eu vou parar o primeiro vídeo por aqui, para não ficar muito extenso. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre gráfico de função afim. Como construí-lo, quais são os passos. Você vai ver que é bastante simples, tá bom? Vamos lá, parar aqui.